Ontem, o Congresso Nacional, por exemplo, impôs uma série de derrotas à ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, sendo que o principal revés foi o governo ceder à pressão do Centrão com aval do Lula. A comissão especial que trata da medida provisória de reestruturação dos ministérios aprovou uma nova versão do texto que retira poderes da pasta de Marina. O texto votado pela comissão retira a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a Política Nacional dos Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e passa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Além disso, o Cadastro Ambiental Rural deixa a pasta de Marina Silva e vai para o Ministério da Gestão. Em outra derrota de Marina, os deputados votaram uma medida provisória editada no final do governo Bolsonaro e retomaram trechos que afrouxam as regras de proteção da Mata Atlântica. Ainda ontem, chorei de saudade. Ainda ontem, após a audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma crítica indireta à Marina Silva, é claro. Segundo Silveira, o grande embaixador ambiental do Brasil é o presidente Lula. Aspas, o embaixador do meio ambiente do Brasil, reconhecido mundialmente, é o presidente Lula. E a gente não precisa de outro. Ele já deu o norte que vai garantir o cumprimento estrito da lei e do respeito ao meio ambiente, mas sem perder o foco do diálogo para a construção de caminhos em que a gente possa desenvolver o país e trazer retorno social. Não precisamos de outra marca no governo, fecho aspas, né? Deus está vendo. A reestruturação dos ministérios definiu também que o Ministério dos Povos Indígenas, recriado por Lula, perdeu o poder para tratar dos processos de demarcação de terras indígenas. Essa função ficou com o Ministério da Justiça de Flávio Dino. E por falar nisso, a Câmara aprovou ontem, com amplo apoio, um requerimento para urgência na tramitação do projeto de lei que define um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. O PT orientou sua bancada a votar contra dar celeridade ao texto, mas a liderança do governo liberou a base aliada para se posicionar como quiser. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL, chegou a protestar contra essa decisão. Aspas, vocês são assassinos do nosso povo indígena, fecho aspas. Descobriu tarde, né? Ela não lembra de Belo Monte. Pelo marco temporal, uma terra indígena só poderia ser demarcada se fosse comprovado que os índios estavam no local da data da promulgação da Constituição, que é 5 de outubro de 1988. Quem estivesse fora do local nesta data ou depois dela não poderia pedir a demarcação. É muito assunto, hein, Beraldo? É muito assunto, é uma derrota atrás da outra para Marina Silva. Essa questão da estrutura dos ministérios, ela é muito importante porque talvez a única coisa que a gente pudesse enxergar de norte para um programa de governo foi a reestruturação dos ministérios. Lula, na cabeça dele, tinha motivos para acreditar que com 37 ministérios o Brasil funcionaria melhor, trataria dos temas relevantes para a nação brasileira de uma forma mais ágil, mais equilibrada. Enfim, quando o Congresso começa a tratar dessa reorganização impondo derrotas ao governo, e aí a gente precisa lembrar também que o próprio Lula já não está muito seguro daquela primeira ideia de estrutura de governo. Nem todas as derrotas em relação à estrutura inicial foram ruins para o Lula. E, por exemplo, nesse momento em que há essa disputa com a Marina Silva em relação à aprovação de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, tirar força do Ministério de Marina para o próprio Lula é positivo, porque Marina vai vendo o seu desgaste aumentar e a tendência é ela pedir a conta e ir para o Congresso, porque ela foi eleita deputada federal por São Paulo na última eleição, apesar de ser do Acre. Então, a gente tem um cenário hoje em que essa reorganização pelo menos nos dá um alento de que temas tão importantes como
a demarcação de terras indígenas não serão tratadas da forma que a esquerda brasileira deseja, que é entregar na mão de indígenas uma vasta parte do território nacional, indígenas esses que não estão lá para proteger somente essas áreas, mas muitos deles usam o fato de terem controle sobre essas áreas que são muitas vezes riquíssimas e se tornarem intermediários da exploração das riquezas daquele solo. E com isso, essas pessoas, esses indígenas, acabam ganhando dinheiro para si e não tem nenhum comprometimento com a causa indígena. E acabam acabando também com o território. Agora são 14 horas e 33 minutos. Repita. 14 horas e 33 minutos. Ô, professor Marcelo Suano, nós temos coisas positivas, então, nessa enxurrada de notícia contra a Marina Silva. Tem algo positivo, algo negativo? Como é que o senhor enxerga essa situação? Aliás, isso desnuda o Lula como o Capitão Planeta, o homem do meio ambiente, né? Beijinho no ombro da Greta Thunberg, né? Beijinho no ombro do Léo e assim vai. Tem muita coisa positiva, não sei qual, mas eu gostaria que você depois me apresentasse para a gente tentar... Por exemplo, a demarcação, o marco temporal... Mas olha que coisa qual é a sua opinião? Eu vou pegar... Você que não é nem garantido nem caprichoso. Sou nem garantido nem caprichoso, eu sou palmeirense. Transita sobre todo o universo. Mas veja... Palmeirense é verde, hein? É verde. É isso mesmo. Mas só para a gente dar uma olhada, a primeira coisa, embaixador do meio ambiente, essa expressão é maravilhosa, porque este embaixador do meio ambiente, ele aprovou na Argentina, ou estava negociando na Argentina um empréstimo para fazer um gasoduto com a exploração de gás natural em vaca muerta por método de fracking. Se eles acham que ele é um embaixador porque um dia ele foi bom para o meio ambiente, então ele já não é mais, ele seria um embaixaria? Eu acho que, olha, eu vou te dizer do fundo do coração. Quais são os elementos interessantes nisso? Primeiro, Vossa Excelência, a ministra do Meio Ambiente, a senhora está entendendo agora o peso e o preço de fazer o L. Bem feito. Eu vou chegar primeiro a partir do momento inicial, que nós temos vivendo a questão dessa suposta derrota ou vitória, a gente não sabe mais o que é, da votação da reestruturação dos ministérios. O que isso já traz para a gente? A falha que é o nosso processo político, o nosso processo eleitoral, porque um cara é eleito sem ter apresentado um programa de governo, e qual é a consequência que tem isso, para não ser redundante, ficar sempre repetindo monotemático? É simples. Porque quando você tem um programa de governo, você elenca quais são as prioridades e quais são as personalidades que podem resolver cada uma das questões dessas prioridades. Aí você diz quais são os ministérios e o que você quer fazer e como que você vai trabalhar com esses ministros, que são indicados por ter capacidade específica para tratar aquilo. Seja capacidade política, seja capacidade técnica. O ideal é que junte os dois, mas tem que ter alguma capacidade, seja ela qual for. Aí nós temos esse remendo que foi feito. Por que ele foi feito dessa forma? Porque o presidente deixou para montar a quantidade de ministérios depois que ele disse: eu fiz uma coligação para derrotar o Tinhoso, porque era assim que eles falavam. Derrotamos o Tinhoso, aí juntamos. O que eu faço com essa galera? Tome a inventar ministério. Vem uma medida provisória que tem 120 dias de duração, 60 mais prorrogável por 60. Só que tem um detalhe: se a medida provisória não for votada no Congresso, tudo que foi feito deixa de existir. Significa o quê? Aqueles 14 ministérios a mais não existem. Ele simplesmente é uma confusão geral para o país. Eles são obrigados a trabalhar a toque de caixa para tentar garantir os 37 ministérios. Aí o Congresso senta e diz assim: eu vou dar poder para Marina Silva? Nunca! Traz o poder para cá. E a gente está vendo a desregulação e desorganização de um governo que até mesmo para pagar o custo da campanha eleitoral com seus aliados, que ali tem de Boitatá a Curupira, que você juntou todo esse pessoal, eles criaram um monte de coisa sem saber para que presta. E qual é a atribuição de cada um. E a Marina, nesse momento, está dizendo assim: o nosso presidente está indo contrário àquilo que é a pauta ambiental. E falou que isso vai ser negativo, até mesmo para o acordo Brasil-Mercosul. Aí, eu encerro. Ministra,
se a senhora é ministra de verdade, a senhora não tem que estar anunciando para o mundo que isso vai contrariar ou não favorecer um acordo Brasil e Mercosul. A senhora tem que ter lealdade ao presidente da República, porque o que a senhora está fazendo aí é constrangendo o Brasil, porque a senhora está dizendo que a senhora vai trabalhar contra se a sua pauta não estiver no governo do presidente. Vá discutir isso a portas fechadas, o que mostra para todos nós que esse governo precisa de uma janja para dizer assim, não fala para o presidente isso porque ele está cansadinho, essa não é a tarefa dele. Não fala nada, deixa ele ficar sem saber o que ocorre e toca a esculhambação. Quem que está ganhando com isso? O Congresso Nacional, que está dizendo, quem manda nessa jossa sou eu. Só que se tem de boitatá, curupira no nosso Congresso, no nosso governo, no Congresso Nacional, vai o Saci Pererê, tem até girafa, leão e elefante tocando fogo na Amazônia. E eu lhe digo mais. Tem tudo lá. Tem até Avenger, tem até Vingadores. Tem até Vingador. Tem até a Marvel, que vai de Marvel a pior. Né? Então o Lula ele fez esta coligação de boitatá curupira, né? E agora, quem não está gostando, o que resume melhor esse momento, Ricardo, vamos citar aquela famosa frase, né, do parlamentar Tiririca, né? Peguei vocês, enganei vocês pensam que fosse outra pessoa. Fecho aspas. Perfeito. É a volta dos que não foram. É o governo Lula voltando àquilo que sempre foi. Vendeu uma agenda aí e a Marina está sentindo na pele aquilo que ela acreditou quando ela fez o L. O governo Lula sempre foi isso. Mais poder para o Centrão, que é isso que a gente está vendo na realidade. Menos poder para aqueles que somaram com o Lula lá naquela frente ampla que foi vendida ao longo da campanha eleitoral, preocupado com determinadas questões, com determinadas minorias, que não está acontecendo. O Centrão tomando conta do poder, a gente já viu esse filme e a gente já sabe mais ou menos onde vai dar. Que hoje é o que está acontecendo. O Lula viajando, querendo ser Nobel da Paz, o país sendo intermediado pela governança da Janja, Congresso, o Centrão, aquela parte que a gente não necessariamente gosta no Brasil, crescendo o poder cada dia que passa. Esse é o resultado de um governo sem plano de governo, sem propostas, que fez uma coxa de retalho para se eleger e muita gente acreditou. E a Marina já teve experiência no passado, porque já foi ministra, já sentou, já bebeu dessa água. Então, de inocente ela não tem. Agora ela está pagando um preço daquilo que ela não teve competência de analisar na campanha eleitoral. E já, na minha opinião, deve sair do ministério.